Oi, Mariane. Funcionou. Boa noite. Boa Tu tá me noite. ouvindo? Sim, ótimo. O Perfeito, som tá ótimo. perfeito, maravilha. Obrigado, Cíntia, pelo feedback. Então, gente, sejam muito bem-vindos à nossa mais uma edição de aquecimento para o nosso workshop FRP, Fisioterapeuta Referência na Pediatria. Para você que caiu aqui de paraquedas, não sabe o que é que está acontecendo, até lá nós estamos fazendo essa série de aquecimento, são aulas diárias aqui no Instagram, está acontecendo desde a semana passada, todos os dias a gente discute um tema específico aqui para vocês chegarem afiadíssimos lá no nosso evento que vai acontecer nos dias 28, 30 e 31 de agosto, onde vocês vão aprender os pilares da terapia manual avançada pediátrica, certo? Como vocês vão conseguir tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos. E hoje eu chamei a fisioterapeuta Mariane, que trabalha com pediatria, tem esse conhecimento do TEMAP, para a gente falar um pouquinho sobre o toscolo congênito, como a gente chegar naquele momento de segurança, conseguir gerar resultado no nosso paciente, tá? Então, Uhum. a gente vai bater um papinho sobre isso aqui hoje, tá certo? E aí eu já queria começar, gente, agradecendo, porque assim, não é fácil se você não é a pessoa da live e aí do nada alguém lhe convida para fazer uma live, não é fácil, a pessoa bate o nervosismo, você fica, A mão você tá suando, o copo de água tá aqui do lado. ah lá, tá vendo? Então, assim, Maria, muito obrigado, tá certo, Eu que assim, agradeço o convite. por ter aceitado o convite, mas quando eu vi ali, a gente já bateu papo, né, no Instagram, no direct e Sim. tal, você tá lá na comunidade, tá aplicando, e quando eu comecei a ver, assim, teus resultados e tua evolução em tão pouco tempo, assim, coisa de meses, eu Aham. falei, não, gente, a gente precisa bater esse papo e vamos conversar, ajudar esses fisioterapeutas aí também. Então, muito obrigado por ter aceitado o desafio. Não foi nem um convite, foi um desafio. Exato. Muito obrigado. E aí eu já queria que tu se apresentasse. Fala aí como, de onde tu é, quantos anos você tem, o que é que você faz, enfim, se apresenta aí. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite, pelo desafio lançado. Eu sou Mariane, tenho 33 anos, fisioterapeuta pediátrica, sou de Araçatuba, interior de São Paulo. O R já me acusa, interior de São Interior, Paulo. interior, Atualmente atendo um consultório e a domicílio também. perfeito, maravilha. E Mariane, me conta um pouquinho da tua trajetória como profissional mesmo. Me conta um pouquinho dos caminhos que você percorreu até chegar nesse Uhum. momento que você se encontra hoje, para a gente te conhecer um pouco. Sim, o meu contato, a minha história com a fisioterapia tem cerca de 11 anos. Eu trabalhei muito tempo em uma clínica de fisioterapia, então eu já tive esse contato com todas as áreas da fisioterapia estando nessa clínica. E trabalhando ali diariamente, eu me apaixonei pela profissão, tendo contato com os pacientes, com os outros profissionais, vendo a evolução deles. Eu me apaixonei pela físio e resolvi fazer o curso. Fiz a Perfeito. graduação, amei. Desde o começo da graduação, eu entrei na faculdade gostando de neuroped e saí da faculdade gostando de neuroped. Então, fiz estágio, amei, visitei a PAI. Eu saí da faculdade falando, nossa, é com pediatria que eu quero trabalhar. Entrei com isso, com esse pensamento e saí com esse pensamento. E a gente sai da faculdade achando que a gente vai mudar o mundo da área que a gente escolheu trabalhar, né? Então eu saí com aquele gás todo, com aquela vontade de, eu vou mudar a vida das crianças e tudo mais. Saí da faculdade, comecei a trabalhar numa clínica que só atendia neuroped. Fiquei lá por um tempo. Porém, no atendimento dessa clínica, começou a surgir os casos de assimetria e de torcicolo. E uma coisa começou a me intrigar. Eu atendia a neuroped, mas eu pensava assim, por que essa criança que vem
para físio aqui, fazer a fisioterapia neurológica, ou até mesmo tratar o atraso do desenvolvimento motor. Por que que essa criança precisa de dois fisioterapeutas? Uma para atender essa simetria que eu não conhecia, que eu não sabia o que era, porque na faculdade não foi falado, né? Não é Também nunca ouvi nem falar. pensado esse tema. A gente sai da faculdade com o que é atraso do desenvolvimento motor, quais são os marcos motores, uma pincelada ali das patologias neurológicas, um PC, um síndrome de Down, Isso. e a gente, E, a gente e boa vai. E sorte. boa sorte, né? Olha, eu te formei ali em 4, 5 anos e boa sorte É, daqui para frente. essa é a nossa E aí, realidade. e aí eu fui para essa clínica atender fisioneurológica, atendia tudo, e começou a surgir esses casos. E eu escutava a simetria craniana e torcicolo congênito, eu falava, gente, eu nunca escutei esses termos, o que que é isso, né? E a outra fisio que trabalhava lá comigo, ela começou a me explicar. E era muito engraçado, porque ela passava o caso para mim, ela falava assim, olha, essa criança veio para a gente trabalhar o atraso do desenvolvimento motor, porque ela tem uma braquicefalia, tá? E eu, ah, tá. Fingindo que estava entendendo tudo. E eu, tá. Chegava em casa e falava, meu Deus, o que que é braquicefalia? O que que essa mulher tá falando? Não sabia. E aí eu comecei a me instigar. Eu falava, gente, não é possível. Precisa existir uma forma de que um fisioterapeuta consiga atender essa demanda toda. Né? Na minha cabeça eu não entendia por que que essa criança precisa de um físio para tratar a simetria e de um outro físio para tratar o atraso do desenvolvimento motor. Por que que essas coisas não podem andar juntas, né? E aí eu fui atrás. Eu lembro que o primeiro assunto que eu vi na internet sobre isso foi uma aula da Talena, que ela deu um aulão. Falei, nossa, simetria craniana, eu vou assistir esse aulão. Foi ali que eu conheci o que era, quais eram, mas também não me aprofundei. E aí saí dessa clínica e fui para os atendimentos domiciliares, com a cara, E com a a coragem. coragem e o conhecimento que eu tinha, né? Foi aí que surgiu o caso. Um bebê de Hum, 6, 7 meses, com um atraso do desenvolvimento motor bem significativo. E eu, como já sabia que os termos torcicolo e assimetria existiam, eu percebi que ele tinha o pescoço inclinado e um formato de crânio ali que não estava legal. Mas eu não sabia tratar. Eu sabia que existia, mas não sabia tratar. Então saber o eu que fazer. isso não sabia o que fazer. Mas como eu sabia o que fazer com o atraso do desenvolvimento motor, eu fiz a avaliação e fui para os estímulos. E esse bebê, choro, irritação, sensível ao toque, não respondia, a posicionamento nenhum, eu tentava estimular, dava orientação para os pais, e na semana seguinte esse bebê do mesmo jeito. E essa evolução não vinha e nada acontecia. No final das contas, a família desistiu do tratamento. Porque Nesse ela meio não via tempo, evolução. porque ela não via Na verdade, não evolução, conseguia nem atender, né? Você não conseguia eu nem atender. não conseguia nem manipular. Eu encostava no bebê, ele chorava. Eu entregava para a mãe, tentava fazer alguma coisa, ele chorava. Então, a gente não pode falar nem que não teve evolução, porque na verdade não existiu nem tratamento, né? Porque ele Uhum. não deixava. E aí, nesse meio tempo, eu conheci você. Você estava fazendo o mesmo que você está fazendo agora, esse workshop, as Workshop. aulas, para demonstrar como ia ser o curso lá na frente. E aí, assisti às suas aulas naquela semana do workshop e percebi que eu tinha encontrado a explicação que eu precisava para o tratamento daquela criança, pensando só naquela criança, né? E você explicando ali nas aulas, nas lives e tudo, eu falava, eu preciso fazer esse curso,
esse menino depende desse conhecimento, eu preciso ir atrás desse curso, esse menino está dependendo disso. E me- antes mesmo que eu comprasse o curso, a família desistiu. Entrei em contato com você, decepcionada. Foi. Ih, cara, eu tentei de tudo. Ih, cara, o menino só chora. Ih, cara, eu não consigo. Passou 4 atendimentos. Ih, cara, a família desistiu do tratamento. Será que fui eu que errei, né? Ainda te Foi. perguntei. O que eu fiz de errado, Ícaro? Não deu certo, tal, 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 né? Aí você conversou bastante comigo e tudo. E isso foi em abril. Uhum. Se eu não me engano, em final de maio, você abriu o curso, a turma Uhum. 11 do curso. E aí comprei o curso. Perfeito. Maratonei o curso. Em pouquíssimo tempo, maratonei o curso. Não estava tendo atendimento domiciliar naquele momento. E eu entendi que aquele momento era de estudo. Eu preciso me aprofundar, eu preciso. Se esses casos vão aparecer, né? Porque você enfatizava muito isso. Olha, esses casos vão aparecer para vocês e vocês precisam estar preparados para atender essa demanda, porque vai aparecer. E aí eu pensava, né, eu preciso tirar todas as informações desse curso, porque um próximo paciente que chegar para mim, eu preciso saber o que fazer, eu preciso ser segura Está para certo. atender esse paciente. O sentimento que eu não tinha. Se chegasse outro paciente com assimetria craniana, ah, eu não sei, não ia saber o que Aquela fazer. cara de paisagem e expressões bovinas. É Né? mesmo. Ah, que Ó, legal. eu acho que o pescoço dele só vira para esse lado. Né? Você não Ela tem sabe o que fazer com aquela poderosão. situação. É, isso mesmo. Aquela, sim, sem informação nenhuma. Perfeito. E aí comprei o curso, maratonei o curso. Eu lembro que eu pegava tardes assim, porque eu tava sem atendimento, eu pegava tardes e assistia uma aula atrás da outra e comprei uma boneca e fui E treinando as na aulas são boneca. curtas, né? Não é aquela aula de 2, 3 horas. Não, É aula não, três são vídeos minutos, 5, curtinhos. 15, né? Isso. Coisa de É formação rápida e direta. Isso mesmo. E isso foi uma coisa que chamou atenção também, porque tem muito curso que a gente compra, que aí você vai ver uma aula de 1 hora, 1 hora e meia. Você já olha o tempo da aula e se fala, não, eu não vou assistir. E isso também é um ponto bem positivo do seu curso, porque ali onde você explica a teoria, né, para a gente começar a entender, criar o raciocínio clínico, é 10, 12 minutinhos no máximo. E a hora que você entra na prática e vai mostrando, esse teste é tal, essa técnica é tal, isso é para isso. É 1 minuto, 2 minutos, você fala, não, eu consigo maratonar esse módulo aqui numa tarde. Você consegue pegar as técnicas ali numa tarde. E aí Perfeito. eu comprei uma boneca para ir assistindo seus vídeos e treinando ali posicionamento da boneca, onde é que eu seguro, como é que eu pego, como é que eu coloco. E foi dando certo. Então eu tirei esse tempo para estudar. Estudei o seu Perfeito. curso, fui fazer uma pós-graduação em neuroped, em neonatal, para ir aprofundando o conhecimento. Perfeito. Terminei o curso. Quem foi o primeiro paciente que voltou? O Ah, bebê. que a família desistiu do tratamento. A família desistiu do tratamento. Meu Olha, Deus do céu. a senhora A vida, volta. nada é em vão na nossa vida, Não, né? O mundo, ele não gira, ele capota, não ele tem aquela capota. música? Ele É? literalmente capota. Eu E falei, aí? meu Deus, ainda mandei uma mensagem para você. Isso, Ícaro, a família, né, vai voltar com o voltou. tratamento. E você me mandou. Agora você tem TMAP. Bom desafio para você. Eu falei, Ícaro me jogando a bomba na mão. Filha, você tem TMAP agora, se vira. Se vira, agora tu tá preparada. E Exato. aí, como é que foi a experiência, Maria? Depois. Voltei, fiz uma nova avaliação com é, assistindo o seu vídeo, eu falava, eu preciso colocar isso aqui na avaliação.
Aí eu assisti outra coisa. Ah, isso aqui também é importante. Eu vou colocar na avaliação. Fiz lá a minha avaliação, fui na casa e tudo, passei as orientações. Naquele mesmo atendimento da avaliação, fiz as, fiz as técnicas, tudo, pro torcicolo, tal, passei as orientações para a mãe. E voltando um pouquinho, quando eu atendi ele lá no começo, que a família parou o Antes atendimento, ele tinha do o Temap, né? torcicolo antes Antes do do... TEMAP. Ele tinha o torcicolo e tinha uma plagiocefalia leve. Sim. Aí, quando ele voltou agora, ele ainda tinha o torcicolo e uma braquicefalia leve. Já tinha mudado a simetria e ele continuava com esse atraso motor muito significativo. Ele estava com 10 para 11 meses e uma idade motora de 3, 4 meses. Sem nem Nossa rolar Senhora. independente. Nossa. E aí fiz a avaliação, passei todas as orientações, tal. Olha, mãe, vamos fazer 2 vezes na semana, tá? Um dia da semana a gente faz terapia manual, no outro dia da semana a gente faz estímulo do desenvolvimento motor, tudo bem? Tá ok. Fiz aquele atendimento naquela semana, na terça, a avaliação e as técnicas, né? Diafragma, toda com as técnicas. Voltei na quinta, olhei pra criança e falei, não, não é o mesmo pescoço que eu vi. Falei, meu Deus, será que é a mesma criança? Falei, mãe, como é que foi de um dia pro outro? Não, doutora, eu coloquei ele de barriga para baixo, o pescoço dele já levantou, porque ele já tá virando. Falei, mas gente, eu apliquei a técnica na terça. E eu fiquei assim, falava, ué, mãe, mas dá certo então. A pessoa fica sem acreditar, né? Será? Porque quando a gente tá estudando, até naquela aula que você fala pra gente fazer o exercício junto com você para criar a sensibilidade das mãos e tudo, né? A gente faz na gente, mas a gente tá parado, a gente consegue sentir e tal. E no dia a dia eu pensava assim, vai ser uma coisa mais difícil, porque é no corpo da outra pessoa, é uma criança, ela vai se mexer, vai ser um pouco mais difícil, eu não sei se eu vou fazer certo, né? E aí na terça, primeira, né? Eu fiz tal, mas sabe quando você sai daquela avaliação pensando assim, gente, será que eu fiz certo mesmo? Eu vou olhar o vídeo do Ícaro de novo, vou ver se eu fiz essa técnica certa mesmo. E aí eu cheguei na quinta e o pescoço desse menino já tinha mudado. Eu falava, não é possível. Funciona mesmo. Funciona mesmo. Essa Perfeito. semana mesmo, eu dei alta para a simetria e para o torcicolo deste Perfeito. bebê de 1 ano. Perfeito. Nós Perfeito. conseguimos reverter a braque e o torcicolo. E o toxicólogo. Então, é muito diferente essa discrepância antes de você ter o conhecimento direcionado e depois, Exato. né, Mariane? Assim, então, não tem como a gente ter segurança em qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, é você Uhum. ter conhecimento direcionado e específico para aquela situação, Sim. para o que você está lidando ali, e você ter previsibilidade, você entender o que é que pode acontecer, né? É você saber o que é que fazer agora e logo depois e tal, tal, tal. Então, é isso que torna o profissional seguro no que faz e que, Uhum. apesar de, por exemplo, ter sido tua primeira experiência, não, vou fazer, estou aqui confiando, né? Mas Uhum. já é diferente de quando você não tinha Exato. essa, né, acesso a esse conhecimento, não só da técnica específica, mas eu falo da teoria também, né? É Uhum. importante você conhecer a teoria. Exato. E não tem como o resultado não ser outro, né? Porque a gente de fato tem Isso. um conhecimento específico. E aí eu É. lembro que você me falou lá no Instagram, um pouco triste, né? Que você falou, meu Deus, a família desistiu, ou será Uhum. que eu fiz alguma coisa errada? Tal, tal, tal. Aconteceu isso já com você também? Eu lembro que você Uhum. perguntou, né? Eu E assim, porque pensando, a nossa, ele gente já é tão experiente, será que isso já aconteceu com ele? porque assim, no início já também, assim, sabe? E quando a gente tá começando, e
a gente tem que ir de fato com a cara e com a coragem. Se a Uhum. gente for esperar o momento perfeito, ele nunca vai existir, tá? Não. Não existe um momento perfeito para nada. Então, assim, não existe um momento perfeito que você vai tirar aquelas férias para, eu vou estudar. Você tem que estudar mesmo enquanto vai aparecendo ali situações. Não Exato. existe um momento perfeito para você investir em alguma coisa, sei lá, seja numa formação, seja no curso. Eu vou esperar sobrar um dinheiro para. Não vai. Você tá entendendo? Uhum. Porque sabe aquela história de que pobre não pode sobrar o dinheiro, que o bujão Não, seca, o cachorro adoece, alguma coisa o acontece. carro Então, quebra, assim, o exatamente. carro quebra, precisa de uma manutenção. A nossa vida é assim o tempo todo. É. Então, não vai existir esse momento perfeito para nada. Então, o que a gente precisa primeiro ter é coragem, que nem você Uhum. teve. Primeiro, com a cara e com a coragem. Vamos lá, vamos ver, Sim. né? E aí depois procurar os caminhos, não, pô, aconteceu isso, o que é que eu posso fazer para mudar essa situação, né? Uhum. Tive essa experiência negativa, eu preciso ter agora alguém ou alguma coisa que faça diferente, que essa Sim. situação consiga mudar. Que nesse caso essa segurança vai vir com conhecimento direcionado. Por quê? Porque a gente Uhum. não teve esse conhecimento na faculdade. Não Isso. viu, a gente não ouve. A gente ainda está naquele raciocínio de que, gente, o novo guideline, a gente discutiu esse guideline essa semana Sim. agora, graças a Deus, teve algumas coisas que melhoraram, muito boas. Mas Uhum. assim, gente, guideline de fisioterapia ainda baseado no torcicolo congênito na visão médica, que é Uhum. uma alteração só do ECOM. Aí eu te pergunto, Mariane, tu mexeu no ECOM desse menino que tinha torcicolo, que tu conseguiu o resultado? Não, eu mexi em todo o resto do corpo. Menos Menos no ECOM, no né? Econ. Exatamente. Menos no Então, assim, Econ. menos no ECOM. Por quê? Exatamente. Porque, na grande maioria das vezes, o torcicolo não tem relação com questão muscular. E mesmo que ele tenha, existe ali um componente muscular envolvido, a gente sabe Uhum. que não é o músculo, a gente não vai perder tempo fazendo nada no músculo. Exatamente. A gente tem técnicas mais eficazes, direcionadas, por exemplo, para trabalhar a inervação que inerva esse músculo, porque ele só está contraído porque esse Uhum. nervo está irritado. Então faz muito mais sentido a gente, por exemplo, trabalhar essa questão dessa inervação. A gente não tem esse conhecimento na faculdade, Não. sabe? Então a gente fica perdendo esse tempo com essa questão do ECOM. Sim. E eu falo nisso quando essa musculatura está envolvida. Isso. Mas a gente sabe dessas outras estruturas no corpo todo que podem estar relacionados com esse bloqueio cervical. Então, Uhum. a segurança e o resultado vem quando você tem esse conhecimento. Quais são Exato. essas estruturas que podem estar influenciando nessa disfunção? O que é que eu posso fazer? Vamos tratando aqui. Uhum. Inclusive, é isso que vocês vão aprender lá no workshop. Quais são essas estruturas do corpo que têm relação direta com esse torcicolo, que pode causar essa limitação cervical? Quais são as técnicas da terapia manual? Na aula 3, vocês vão aprender 3 técnicas poderosas para você tratar o torcicolo do seu paciente. Não perder tempo fazendo ECOM. Então, a segurança vem, gente, vem com Uhum. conhecimento, certo? Uhum. Conhecimento específico. Foi o que aconteceu com a Mariane. E aí eu achei incrível essa semana que ela me mandou uma mensagem lá no Um story. direct, né? Uhum. É de uma mãe que não foi nem ela que postou, foi a mãe do paciente da Mariane, que Foi. a bebê tinha torcicolo, tinha uma limitação, não conseguia rodar a cabeça, e a própria mãe fazendo tummy time, postou, fez um relatozinho que a filha tinha torcicolo, que não conseguia, e que em 4 atendimentos ela já está conseguindo girar a cabeça, e marcou a Mariane. A Mariane, Ícaro, olha, a própria mãe Marcou. postou. E bem isso que você fala e que você ensina a gente, em tratar as Exatamente. disfunções em até 4 atendimentos, né? E Uhum. aí passou um filme na minha cabeça, porque até esse momento da Mariane receber esse post, essa propaganda de graça, até a mensagem dela desesperada, perguntando se eu também já tinha passado por essa Não era a mesma situação, pessoa. não era a mesma Mariane, não era. Não. Você está entendendo? Parecia duas pessoas completamente diferentes. Então, a Exato. primeira completamente desesperada, se sentindo hiper mega culpada, porque não conseguiu tratar o paciente, porque a família desistiu do tratamento, né? Que, tipo, não tô vendo que não tá conseguindo nem tocar no meu filho, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Então, Uhum. desistiu do tratamento, corta para
Mariana recebendo repost da mãe sendo marcada que em 4 atendimentos conseguiu resolver o torcicolo. Vamos E, gente, enfatizar. Em não tem, não, 4 atendimentos. em 4. Então, assim, não tem 6 meses É, entre uma mensagem e não. outra. Não, não tem. Né? 3, 4 meses no máximo. Então, assim, são pessoas completamente diferentes. E o que mudou? O conhecimento Exato. direcionado, específico, para a gente saber Específico. real, tratar a causa do problema, certo? Para a Uhum, gente, inclusive, sair até do que ser diferente até do que sai na literatura, gente. Esse guideline agora novo uhum, falou que se você não trata o paciente depois de 6 meses, se esse paciente chega com você, para você com 6 meses e ele apresenta um torcicolo, uhum. você pode demorar até 10 meses para você conseguir tratar esse paciente. Corta Uhum. para Mariane, no primeiro atendimento conseguiu melhorar muito um paciente de quase um ano de Exato. idade, né? E aí, olha como o mundo, né? O mundo não é brincadeira. A Não. família que desistiu do tratamento porque viu que ela não estava conseguindo atender foi a mesma família que rodou em outros profissionais, também não Exato. tiveram resultado, porque, enfim, não tinha o conhecimento específico. Não, vou dar mais um voto de confiança para Mariane. E graças a Uhum. Deus, dessa vez ela estava preparada. Né? Ela Exatamente. estava com segurança, ela sabia o que fazer e ela conseguiu resolver o torcicolo no bebê basicamente em um ano com assimetria craniana. Então, a Sim. segurança vai vir disso, né? Segurança vai vir desse conhecimento. E aí é legal que você falou lá de ter comprado a boneca, né, Marina? Uhum. E eu fui treinando tal, lá não sei o quê. Mas é muito legal porque a gente vê essas práticas lá, mas a gente está o tempo todo na nossa comunidade conversando. A Sim. gente tem os nossos encontros mensais que eu vou tirando as Então, dúvidas. Essa é semana, ó, importantíssimo. semana que vem a gente tem um Temap Day, né? Que é o que? O Temap Day eu vejo todo mundo aplicando as técnicas e eu vou corrigindo cada um. Então, Aham. esse contato assim por muito tempo com vocês a gente só consegue ter nesse formato, né? Pessoalmente, eu sofria muito que eu gastava, sei lá, 10, 12 mil reais numa formação, ficava 5 dias ali, exaustos, de 8 a 12 a 6 horas da noite. Chegava depois do almoço, gente, a pessoa não começa a absorver mais nada, você está exausto. E aí Uhum. passa os 5 dias, beijo, Tchau. Sem não vejo contato mais você, nenhum se depois. vira. E eu não queria isso, né? Uhum. Quando eu falei, não, gente, eu não, quando eu vi que eu comecei a receber tantas mensagens assim de paciente de 1.000, gente, eu já atendi paciente de 1.000 quilômetros, que veio ser atendido por mil Olha. quilômetros. Então tem muita gente que precisa, eu falei, beleza, preciso disseminar esse conhecimento. Uhum. Só que não pode ser nesse formato. Eu quero ver como é que está a evolução desses profissionais. Sim. Então é por isso que tem o conteúdo lá gravado, mas tem o acompanhamento na comunidade, tem os encontros mensais todos os dias, tem o Temap Uhum. Day, que é você aplicando a técnica, eu olhando e corrigindo, Uhum. sabe? E ajustando, que é o que faz você cada vez se sentir mais seguro para aplicar Exato. as técnicas e ter esse resultado, Exatamente. né? Então é mais ou menos isso. E aí eu fiquei super feliz quando eu tive essa resposta da Maria. Eu falei, não, gente, eu tenho que chamar, porque assim, não é a mesma pessoa que falou comigo Não, 3 meses atrás, não, não não é. é, não é. O conhecimento que eu adquiri no Temap, ele revolucionou tudo aquilo que eu trouxe de bagagem ali da faculdade, desses atendimentos da Neuroped, mas ele me trouxe assim um universo completamente diferente de pensar. Eu consigo ser essa fisioterapeuta que trata tanto a simetria, quanto o torcicolo, quanto o atraso motor. Eu Tá, não preciso tá dividir vendo? esse paciente, né? Eu consigo tratar esse paciente como um todo. Porque na faculdade, igual você falou, a gente aprende tudo muito segmentado. Isso é Isso. respiratória, isso é neuro, isso é. Né? E quando a gente sai, a gente ainda sai com esse pensamento de que o paciente é Todo dividido. segmentado, todo Isso. dividido. O paciente chega, eu preciso de fisiorrespiratória. Aí sua cabeça abre a caixinha da fisiorrespiratória. Meu filho tem PC, paralisia cerebral. Abro a caixinha da neuro. E não é assim. Então, o TEMAP, ele faz com que a gente crie esse raciocínio clínico de que o paciente é um
todo. Ele não é uma cabeça torta ou amassada, ele não é um pescoço inclinado ou rodado, ele não é um corpo cheio de tensão. Não, ele é um todo. Isso. E se eu tenho conhecimento para tratar esse paciente como um todo, eu tenho resultado com esse paciente muito mais rápido e global. Eu consigo E em tratar todas tudo as áreas, nele, exatamente. em todas as Exatamente. áreas. Porque, ó, isso que você falou foi muito importante, desse seu paciente que ele tinha um atraso motor importantíssimo, né? Tinha idade Sim, motora de 4 meses, o paciente não conseguia fazer um tummy time. Então, assim, não. se a gente não tem esse conhecimento, a gente fica naquela de estímulo motor, estimulação precoce, Uhum, exercício, uhum, mas que na verdade são disfunções de mobilidade que estão causando também essa limitação. isso. Então, assim, gente, todo fisioterapeuta precisa ter esse conhecimento, que é para a gente parar de enxugar gelo, fazendo 2, 3 sessões por semana e a gente não Uhum, vê evolução. Por quê? Porque exato. o paciente está empacado por conta dessas disfunções. E aí as pessoas acham que é milagre. Não é milagre. Que nem ela falou, ah, meu Deus, eu atendi na terça, como assim na quinta é outra criança? Né? Isso. Já está fazendo tummy time. Com certeza essa questão motora dele, né, foi assim, decolou. Por É, quê? Porque hoje, era. hoje Pode a falar. gente está fazendo o treino dele, ele já rola independente, ele se mantém sentado e a gente está trabalhando as transferências de posição com ele. O Tá? desenvolvimento motor dele foi assim, Rapidão, né? Porque, rapidinho. porque a gente literalmente vai tirando esses bloqueios que dificulta a Uhum, movimentação e o funcionamento do nosso corpo. sim. Então, por exemplo, questões respiratórias, a gente teve até a nossa aula com a Joyce, que ela é fisioterapeuta respiratória, e ela tinha muito ainda esse raciocínio limitado lá, infelizmente, da nossa formação, de, né, Uhum, trabalhar, para respiratória é isso aqui, é, só que a gente não entende o contexto do paciente. Por sim. exemplo, você quer reorganizar essa mecânica respiratória desse paciente, vamos aqui tentar reorganizar essa atividade aqui do diafragma, essa ação diafragmática. Uhum, Gente, por que não mexer na cervical desse paciente para você tentar mexer o diafragma dele? Porque uhum, a inervação que comanda essa ação muscular sai daqui de cima. Nervo uhum, frênico. Então você quer trabalhar essa musculatura, você pode vir aqui em cima, você vai onde comanda, certo? exato. Eu quero trabalhar essa questão da mecânica dessa caixa torácica e tal. Por que não trabalhar essa fáscia, esse pulmão, essa Uhum, musculatura, é tudo uma coisa só. Então, quando a gente tem esse conhecimento, aí os nossos resultados são muito satisfatórios e rápidos, né? exatamente. A Joyce falou que ela está conhecida lá, ela é de São Paulo também, mas não é do interior, que eu acho que ela é, não. Mas ela disse que está reconhecida na cidade como a física muito resolutiva, Tá lá. porque antes ela levava 10 atendimentos para resolver uma questão Uhum, respiratória, uma reabilitação depois de uma bronquiolite, uma pneumonia, alguma coisa, e em 2 atendimentos ela está conseguindo resolver. Por quê? Porque ela agora está tendo esse conhecimento. sim, Então é isso, é não segregar, o nosso paciente é um todo. E quando então a gente todo. fala de torcicolo congênito, a diretriz está ainda pensando ali que a gente tem que mexer em cervical, Em não é quando esse paciente, alongamento, no é, alongamento. Então, eu estou falando isso aqui a semana inteira, os 15 dias. Alongamento, gente, não é tratamento. O paciente uhum, ele não precisa desembolsar o dinheiro e pagar você para você fazer alongamento no filho dele, não, porque ele exato, aprende isso no YouTube, tá? exato. Tem isso no YouTube de graça, Ou, certo? ou Para a fazer um gente alongamento. passaria a orientação em uma É, avaliação, o pai faria o resto do serviço, né? exatamente, a gente não ia precisar ficar 5 anos na faculdade para o nosso Exato. trabalho Para se, fazer se alongamento. resumir em alongamento, tá? Então, a procura dele tem que ser para a gente trabalhar uma inervação, por exemplo, para a gente reequilibrar essa ação do diafragma, para a gente trabalhar esse todo, para a gente conseguir resolver esse torcicolo em um Uhum, atendimento só. né? E aí, eu queria te perguntar, Mariana, o seguinte, É. tu teve toda essa experiência com esses teus atendimentos antes, lógico, o torcicolo ele vai surgindo. Quem trabalha na pediatria esteja preparado, porque vai chegar uma família. Se você é fisiopediátrico, ela vai chegar com essa queixa específica, porque hoje é o Uhum, que mais chega no nosso consultório. Mas você já tinha uma experiência com pediatria antes, né? Agora que sim. você tá chegando e você sabe tratar a simetria toscola. Mas como eram teus atendimentos antes de você ter esse conhecimento específico e hoje, assim, em relação mesmo
não só de resultados, mas tudo, assim, o conseguir atender, o aplicar as técnicas, o Uhum. lidar com a família, o conversar com a família. Existe diferenças? Tu consegue enxergar isso? Ah, existe. No atendimento com a criança em si, existe a diferença porque a minha cabeça era voltada só para a parte motora. Eu pensava só na questão motora. Ah, o que que eu preciso trabalhar com esta criança? Ah, eu preciso trabalhar deambulação. Então, a minha cabeça estava ali focada. Ah, é membro inferior, eu preciso de marcha, marcha para isso, marcha lateral. E o meu foco era o quê? A marcha da criança. O restante, né? Ah, esse bebê, a queixa da família é ela não engatinha ou não tá saindo de sentado. Ah, a minha cabeça era só motora. Ah, eu preciso fazer esse bebê atingir os marcos motores. E ponto. E até no tratamento com a família me ajudou porque hoje eu faço perguntas específicas. Me ajudou a montar uma ficha de evolução muito mais específica. Eu não faço tantas perguntas, mas eu pergunto o que eu preciso, aquilo que eu preciso saber. Né? De repente a gente sai da faculdade e fala: Nossa, eu vou fazer uma ficha de avaliação, Cinco né? páginas. Como eu já fiz, 5, 7 páginas. Eu vou perguntar tudo que eu perguntava no estágio da faculdade. E metade daquilo eu não precisava. Então hoje eu faço a ficha de avaliação com perguntas específicas. Ontem mesmo eu fui avaliar um bebê e ela tem plágio moderada. E a hora que eu terminei a avaliação e sentei no sofá para dar as orientações para a mãe, na minha cabeça, conversando comigo mesmo. Ué, mas eu já avaliei? Será que eu esqueci alguma coisa? Será que eu esqueci de perguntar alguma coisa? Dei uma olhada na ficha assim e eu já tinha perguntado tudo. Porque ficou específico. É aquilo que eu preciso saber. É essa disfunção que eu preciso tratar. E acabou a conversa. Mãe, a orientação é essa, eu vou manipular o bebê agora, depois vai ficar assim. E é isso. Hoje o tratamento, a avaliação, as perguntas, a relação com a família é pontual. É isso que está acontecendo com o seu bebê. Eu consigo te explicar o que que é, eu consigo te explicar por que aconteceu, eu consigo te explicar como vai ser daqui para frente e o objetivo que eu quero alcançar. Ponto. É isso que mudou. Porque antes eu ficava presa naquela avaliação que eu tinha no estágio da neuro, que eu precisava perguntar milhões de coisas, mas que metade daquilo não é interessante para o caso daquela criança. Então hoje é tudo muito específico. E do meio para o fim a gente acaba se perdendo, né? Porque é tanta informação que você Exato. não consegue montar uma linha de Não, raciocínio, né? Então não consegue. eu criei essa ficha, eu criei uma ficha, né? Disponibilizei lá para vocês dessas Sim. perguntas direcionadas, né? O que é que vai fazer diferença que eu preciso saber que vai me dar Uhum. um norte para me dizer onde é que está a disfunção, o que é que aconteceu com esse Isso. paciente. É por isso que ele apresenta isso. Então, assim, são perguntas simples e coisas assim, gente, não dá uma página. Não dá uma página. Perguntas diretas e que vai dar informações relativas, que Uhum. vai fazer de fato diferença, tanto na abordagem quanto na sua orientação para a família. E você saber Isso. explicar o porquê essa paciente está apresentando isso. Então, quando a gente fala Uhum. dessas disfunções de mobilidade, tem muita gente que fica sem entender. Ah, gente, como assim o bebê já apresentar essas disfunções e tal? Gente, muitas situações podem influenciar no bebê ter disfunções de mobilidade. Eu vou mostrar um estudo para vocês lá no workshop que fala que mais de 3 mil bebês foram reavaliados assim que nasceu e todos apresentavam disfunção de mobilidade em região de base de crânio. Uhum. 95% dos pacientes apresentavam. Ou seja, todo mundo vai apresentar. Então, questões do período gestacional é muito importante para nos dar um norte, para entender o que é que aconteceu com aquela criança, de onde é que surgiu aquilo, né? Então, perguntar coisas específicas para essa mãe dessa gestação, como é que foi, né? Isso vai nos dar um muito norte e vai nos dar também informação para conversar com a família. A família, pô, faz todo Uhum. sentido o que ele está dizendo. Isso. É, de fato, aconteceu isso e isso. Não é? Não acontece isso com você? Por quê? Acontece. Porque você vai fazendo perguntas
específicas, né? Específicos, até E no aí, meio do tratamento, às vezes eu pergunto alguma coisa para a mãe, ou a mãe chega com uma dúvida num atendimento novo, e ela fala, por que será que aconteceu isso? Aí eu pergunto tal coisa, ela responde e fala, então, aconteceu por causa disso, disso, daquilo, e tem uma mãe que responde, faz muito sentido, verdade, faz sentido. É isso é mesmo. isso. Conhecimento direcionado, Uhum. sabe? Sem perder tempo. E aí é assim que a gente vai ter segurança na avaliação, segurança no tratamento, é ter Sim. esse conhecimento, é entender sobre essas disfunções de mobilidade, é como elas acontecem, por que elas acontecem, quais são as perguntas que a gente tem que fazer, né? Uhum. Quais são esses fatores de risco? Esse é o tema, inclusive, da nossa aula 1 do workshop. Conhecendo essas disfunções de mobilidade, como elas acontecem e o porquê delas acontecerem. Quais são esses fatores de risco, tá? Por quê? Porque tudo começa de onde foi que iniciou É isso. Beleza, a isso. terapia manual trata de disfunção de mobilidade, mas ela Uhum. veio de onde? Exato. Por que um recém-nascido já traz isso? Por que isso já está acontecendo? Eu preciso entender isso, né? Então essa segurança vai vir daí, essa previsibilidade, você entender o que é Uhum. que aconteceu, Sim. né? Então é isso que vocês vão ter nessa primeira aula do workshop. Então, se você está aqui assistindo e ainda não está inscrito, dia 28, 30 e 31, o último workshop, esse evento ele não vai mais acontecer. Não é porque está chegando o fim do ano, não é porque de fato nossa equipe não vai mais fazer esse evento e você vai ter todo esse conhecimento. Então, quando acabar a live aqui, clica lá no link da minha bio, se inscreve e é importante vocês entrarem no grupo do WhatsApp, porque é por lá que nas datas das aulas vocês vão receber o link de acesso, beleza? Ou então comenta aqui pediatria, que é para você receber o link aí no seu direct. A gente vai mandar o link para você se inscrever, beleza? Então comenta pediatria. Lembrando que é exclusivo para fisioterapeutas, mamães e papais que estão nos assistindo aqui. Não é muito termo técnico, a gente vai falar de anatomia, de inervação, de raciocínio clínico, de técnicas avançadas que é o fisioterapeuta que aplica, tá? Então, se tem um bebezinho aí que, não moro na cidade aí da Mariane, não moro na sua cidade, quero aprender. Não, não vai conseguir porque de fato é mais para o profissional. E aí, Mariana, eu queria te perguntar uma coisa. Quando a gente fala nessa questão do dar alta muito rápido, né, para o nosso paciente, Uhum. tem gente que já enche os olhos, né? Tem gente que, meu Deus, como assim? Eu passo um ano com o paciente e dá alta em 4 atendimentos, eu quero. Mas tem aquele fisioterapeuta ainda com aquele raciocínio arcaico lá da faculdade, ó, de que não, eu tenho que segurar meu paciente, eu tenho Sim, que, senão eu não vou infelizmente. ter, né, segurar o paciente para ter a agenda ali cheia, certo? É, Mas que na verdade é completamente o contrário, porque o exatamente. nosso principal propaganda é o boca a boca. Então, Uhum. quando uma mãe que antes tinha esse raciocínio de que a fisioterapia era essa questão maçante, que demora mesmo para ter um resultado, aí chega você lá, atende na terça e na quinta o menino já está diferente, aí ela vai postar mesmo no Instagram e te marcar lá, porque ela vai ficar surpresa. Então, a primeira coisa é, o boca a boca é o a nossa melhor propaganda, o nosso melhor marketing. Isso Exatamente. vai acontecer só se você conseguir gerar esse resultado. E isso vai ter nessa Exatamente. rotatividade de agenda. Tá, né, Isso. acontecendo isso com você, Mariana? Então, tipo, Está. O meu, você consegue ter um fluxo maior na agenda? isso. O meu pensamento mesmo, depois do TEMAP, foi exatamente esse. Eu quero ser a fisioterapeuta resolutiva. Eu quero pegar esse paciente do início do tratamento, tratar em poucas sessões, resolver aqui aquela disfunção e dar alta. Porque quanto mais resolutiva eu sou, mais os pais vão falar de mim. Exatamente o que você falou. Não é segurando essa criança ali por muito tempo e envolvendo a questão financeira da família, que muitas vezes vai te pagar porque ela quer o bem-estar da criança, mas ela muitas vezes não pode contar com aquilo a longo prazo, Isso. né? Então, o meu pensamento é esse: eu quero ser a físio resolutiva, eu quero tratar a disfunção do seu bebê, deixar o seu bebê bem em curto prazo, para que você acredite na fisioterapia. E não Isso. acredite que eu estou pegando o seu dinheiro e fazendo um tratamento a longo prazo, Que não né? funciona. Para ficar ali meses, um ano com a criança. Não, eu terminei o TEMAP justamente com esse pensamento, ser resolutiva. E depois desse bebê, né, que aconteceu tudo isso, eu fiz um antes e depois e fiz um relatório
da questão da braquicefalia, do torcicolo e de todo o desenvolvimento que ele estava ganhando. Enviei para pediatra, para neuropediatra, recebi indicações. Então, os pacientes estão surgindo de, olha, a odontopediatra indicou você, a pediatra indicou você, a neuropediatra também indicou você. Por quê? Porque eles perceberam que as disfunções foram tratadas e foram tratadas de forma rápida, né? Claro que nem todo paciente vai ter ali o seu desenvolvimento com essa forma rápida, porque cada paciente é de um jeito, cada tratamento é único, né? Mas para a gente ter esse pensamento, o TEMAP traz isso para a gente, essa segurança de que a gente consegue ser resolutivo, começar o tratamento e terminar ele de uma maneira resolutiva e a curto prazo. Isso que você falou do preço é uma coisa muito importante, porque se a gente for inteligente um pouquinho e você entender que você tendo conhecimento e segurança para tratar essas disfunções, você vai gerar resultados rápidos, a Uhum, gente consegue inclusive cobrar um valor mais justo pelo nosso trabalho. exato. Porque se você quer ver, se você quer, sei lá, você atende essa criança 3 vezes na semana por um ano, gente, não tem dinheiro que dê. E aí você vai Uhum. ficar nessa de cobrar, sei lá, R$ 50, R$ 60 em um E atendimento, certo? a Então, família não vai estar satisfeita. exatamente. Então, a gente, o que é que acontece? Quando você consegue ter essa previsibilidade de resultado e de Uhum. conseguir tratar o paciente de forma rápida, você cobra um valor mais justo, porque você vai dar alta e tchau. Não precisa Exato, mais ver esse paciente, certo? Então, a gente exatamente. consegue cobrar um valor realmente que vai fazer diferença. Então, Uhum. além da gente ajudar o nosso paciente, que lógico é o que a gente quer, a nossa missão inicial, só que a Sim. gente também precisa entender que temos boletos, temos filhos, né? Precisamos ter Exato. qualidade de vida, a Sim. gente quer pagar um plano de saúde para o nosso filho, a gente quer pagar um plano de saúde, sei lá, para nossa mãe, a gente quer viajar nas férias, a gente Uhum. quer ter mais tempo com a família. Então, uma agenda cheia não é aquela agenda que você atende 20 pacientes no dia, mas que tu cobra R$ 50 no atendimento. Não, é Exato. aquela que você atende 6, 7, 5 no dia, mas tu cobra 200, 150, 300. Uhum. Eu cobro 360 na minha consulta. Eu atendo 6, 7 pacientes todos os dias, porque eu fico cansado com essa quantidade. Mas no Uhum. início, eu atendia 8, 9, 10 pacientes, entendeu? Só que eu Uhum. fui limitando porque eu fiquei cansado, eu fico cansado. Então, a gente começa a ter que pensar na qualidade de vida nossa também, sabe, Mariana? Então, a gente tem que trabalhar por amor, lógico, trabalhamos por Sim. amor, mas a gente precisa, amor não paga boleto, infelizmente, né? Então a gente É, precisa pensar nessa questão. Então, sim. a gente só vai ter essa qualidade de vida como fisioterapeuta, viver da fisioterapia, conseguir largar esses plantões das meninas que a gente bateu papo essa semana, que, sei Uhum. lá, vivia em escala de plantão, 3 escalas diferentes, era Natal, Réveillon, aniversário, dependia da escala, conseguir largar a escala para atender no consultório e tal. Por quê? Por conta do resultado. Exato. Então, resultado rápido, na verdade, é a solução do nosso problema. Não é ter esse pensamento pequeno achando que a gente vai dar alta rápido para o paciente e a gente não vai ter paciente. Pelo contrário, vai cada vez mais aparecer. Porque as mães vão conversar, os feedbacks vão Isso. acontecer. Você vai conseguir ter essa conversa tete a tete. Gente, a segurança é tão grande quando a gente sabe o que está fazendo que você tem até coragem de entrar em contato com a pediatra. Diga se não é. Porque você sabe Exatamente. o que está É. fazendo. Não, vou Dela, mostrar aqui, de ó, meu saber que ela trabalho vai para te ela. perguntar. É, Exatamente. Se você tem a confiança de que ela vai te perguntar, e você vai falar, é isso, trabalhei isso mesmo. Isso, foi esse resultado mesmo que eu tive. E tá é. ali. Eu coloquei no relatório ali tudo descrito e mandei fotos. Foto antes, foto durante, foto depois. Ó, o bebê chegou assim, ele continuou assim, ele terminou assim. E Perfeito. elas gostaram do relatório e me indicaram mais pacientes. A segurança vem até daí, você se sente até capaz Isso. de criar essas conexões, né? De conversar com o neuro, de chamar no WhatsApp, de mandar um direct no Instagram, sabe?
porque agora você tem esse conhecimento, você sabe que você resolve o problema. Isso aconteceu comigo, Uhum. porque no início eu também tinha essa segurança. Gente, na época da faculdade, nos estágios dos hospitais mesmo, que a gente tinha que ter essa relação interprofissional, Aham. falar com o médico, meu Deus do céu, Deus me livre. Eu, fisioterapeuta, não sei se você já teve essa sensação. Já. Eu, fisioterapeuta, Deus, ele é médico. É, A gente sai da nossa faculdade com com o essa mesmo sensação, pensamento, de que né? só eles têm o É, conhecimento. exatamente. E aí as coisas vão mudando, você fala, meu amigo, quem manda aqui sou eu, fisioterapeuta. Isso aqui, quem comanda é a fisioterapia. Então eu sei o que eu estou fazendo. Exato. Eu sou capaz de resolver esse problema, né? Uhum. Então a gente sai muito com essa sensação de não ser capaz, né? E aí você Exato. começa a se tornar quando você tem essa segurança. É. E aí eu já te pergunto essa questão de capacidade. A gente sabe que aumentou muito essa demanda do toscolo, né? E das Uhum. assimetrias. Tendo esse conhecimento, Mariana, que tu tem hoje, tu acha que qual profissional pediátrico tem mais conhecimento para conseguir tratar o toscolo congênito? O físio, com certeza. O físio, com certeza. Por todo o Perfeito. conhecimento que a gente adquire na graduação, né, de anatomia, fisiologia, é, Biomecânica. biomecânica, porque faz grande parte, né, da biomecânica, a gente precisa entender ali o que está acontecendo, mas o físio é o profissional totalmente capacitado para tratar isso. E eu lembro que quando eu fui para comprar o curso do TEMAP, eu enchi muito o saco da Karine, e eu ficava, É. Karine, eu não sou osteopata. Eu posso mesmo fazer o curso? Karine, tem certeza? Eu posso mesmo fazer o curso? Olha, a técnica é muito específica. E ela falou: não, são técnicas voltadas para fisioterapia. Você vai se capacitar sendo fisioterapeuta. Não se preocupa, você vai aprender tudo e vai conseguir colocar tudo Dá em para prática. aprender online, né? Que a gente tem lá. Dá para. Eu vou aprender online. Será que vai Dá, dar certo? vai dar certo. Não é Com isso? Mas certeza. exatamente, a gente pensou nisso tudo porque, gente, quando eu quis montar, né, essa metodologia, foi de fato a minha vivência, sabe? Eu tenho Uhum, 8 anos que eu atendo, e foi a minha. E assim, o que você pensar de todos os cursos que você imaginar, eu já fiz, todos. E uhum. todos eu tinha. Não, absorvia, lógico, o meu conhecimento hoje foi por tudo que eu já estudei na minha vida, mas era essa sensação de, meu Deus, não tem ninguém aqui comigo. É eu que vou Exato. a cara e a coragem mais uma vez. Vou me É. virar no atendimento e vamos ver o que é que vai dar, e, sabe? E aí eu lembro que o meu primeiro atendimento pediátrico, a paciente ela tinha um toscolo muito importante e ela Uhum. teve uma reação logo depois do atendimento e ela ficou sem querer pegar o peito da mãe, assim, uma reação naquela primeira 48 horas. Uhum. E eu não tinha ninguém para assim pegar na minha mão literalmente e dizer, olha, eu faça desse jeito, assim, assim, assado. E meio que eu sobrecarreguei de técnica, eu quis fazer muita coisa ali, Uhum. aquele conhecimento desesperado, eu atolei a menina de técnica e ela ficou sem querer pegar no peito, a mãe me mandando mensagem Nossa. desesperada. Meu Deus, Ana, ela não tá mamando mais, Ana, e agora, tal, tal, tal. Gente, eu fiquei assim, desesperado. Desesperado. Porque eu não tinha ninguém para eu mandar uma mensagem. Eu não tinha um grupo dos amigos lá. Eu não Aham. tinha, sabe, eu não tinha essa sensação de ser, e aí eu que fiz o quê? Tive que me virar. Uhum. Expressões bovinas, cara de paisagem, expressões bovinas, fingindo Que naturalidade. tava tudo bem. É isso, não, se acalma, não, se acalma, fica tranquila. Mas assim, É. gente, ó, me morrendo de medo. E aí eu falei, não, Uhum. beleza, vou disseminar esse conhecimento, tem muito bebê que precisa disso, Sim. a gente recebe mensagem, por isso que Karine fica lá no grupo o tempo todo. Tem alguém de Curitiba? Tem alguém de BH? Porque o meu Instagram fica logado em um celular da empresa e ela Uhum. fica vendo, respondendo, porque é o pessoal pedindo dica. Tem algum aluno seu aqui? Então, e aí eu falei, beleza, vou criar essa metodologia, mas eu não quero que as pessoas passem por isso. Então, Uhum. por isso que é literalmente pegando na mão, é vendo você aplicando a técnica, é a comunidade no Exato. Uhum. WhatsApp, são as aulas Uhum. gravadas que você vê e revê 55 milhões de vezes.
A Gente, eu gente faz a fiz curso, avaliação, daqui a pouco a gente volta lá e fala, vou rever as técnicas para o próximo é, eu atendimento. fiz, eu já fiz curso, Mariane, que eu gastei uma nota e que o professor simplesmente não deixava filmar. Não, não pode. Não pode filmar a técnica. Já pensou um negócio desse? Então, assim, não, não vou fazer, Aham. não, não vai passar por isso. Não. Não quero que as pessoas passem por isso. Então, foi mais ou menos isso que a gente criou essa metodologia Uhum. e para a gente, de fato, conseguir gerar esse resultado. E aí, quando a gente Sim. fala desse toxicólogo, que é algo que está chegando muito no nosso consultório, somos nós Uhum. que temos esse conhecimento, porque o toxicólogo, na grande maioria das vezes, tem essas disfunções em qualquer parte do corpo. Gente, Sim. a pelve, por exemplo, precisa ser tratada quando esse paciente aparece com a disfunção cervical. Existem Uhum. conexões significativas, conexões anatômicas que saem da pelve até a cintura escapular do nosso paciente. Existe fáscia que conecta a cintura escapular para a cervical do nosso paciente. Então a gente precisa avaliar, por exemplo, a pelve do nosso paciente e ver se ela está influenciando nessa cervical desse Uhum. paciente. Eu nunca ouvi falar nisso na minha vida na faculdade, certo? Eu não, Também como não. assim o paciente tem uma coisa no pescoço e eu vou ter que tratar o pelve? Então É. isso que vai dando segurança. E essas disfunções de mobilidade são questões de biomecânica. Sim. São alterações de mobilidade em qualquer estrutura do corpo. Quem é que estuda biomecânica? O O fisioterapeuta. físio. É por isso Exatamente. que o fisioterapeuta é o profissional mais capacitado para tratar um torcicolo. E Exato. não é pensando em alongar com, é estudando biomecânica, é Exatamente. entendendo sobre essas Eu fui conexões, né? fazer a E avaliação de uma bebê, de uma criança de 1 ano e 10 meses essa semana por questões ortopédicas. Foi por conta do posicionamento dos dedos, né? E aí eu já fui assim com um pensamento ícaro, falando, eu não vou comer bola nessa avaliação. Aí, não não, pode. tudo bem, a disfunção é ortopédica. Mas vamos voltar na gestação. Vamos voltar lá na gestação. Que posicionamento essa criança assumiu na gestação? Ela encaixou muito cedo? Ah, como é que foi? Você teve diabetes? Ela era muito grande? Tinha um peso? Aí a mãe ficou olhando assim pra mim, do tipo, o que que a gestação tem a ver, né, com... Com o pé da minha filha. Vamos voltar lá na gestação. Vamos O que é que avaliar tem a tudo. ver? Tem tudo a ver, né? Exato, Então, tem exatamente. tudo a ver. Então, a gente entende sobre isso. E é assim que a gente vai gerando esse resultado. E, Mariane, eu sei que a nossa demanda muito a essas questões, talvez ortopédicas mesmo, mais as assimetrias do torcicolo, Uhum. mas na sua vivência tem chegado outras disfunções, assim, por exemplo, um refluxo, uma alteração do sono, uma dificuldade para fazer cocô, e você consegue ver que através da terapia manual a gente também consegue ajudar esses casos? Tu Sim, presencia isso na tua prática clínica? refluxo, sim. Até recebi um feedback semana passada da mãe. Eu fiz, né, aquela técnica do refluxo e mostrei para a mãe fazer como é que fazia. Olha, todas as vezes que você sentir necessidade, você faz. Porque era um bebê que ela não conseguia fazer tummy time, porque toda vez que ela colocava ele de barriga para baixo, o leite Refluxo. voltava de uma maneira muito intensa. E aí eu ensinei para ela como que ela fazia. Aí no próximo atendimento, mãe, e aí, como é que tá o refluxo? Nossa, sensacional. Essa manobra é sensacional, melhorou muito. Agora tummy time tá toda hora, eu coloco ele de barriga para baixo, porque é uma vez ali ou outra que volta um pouquinho. E aí depois de uma semana assim que ela falou, olha, não tem mais refluxo. Ah, então ótimo, vamos continuar com o desenvolvimento. Aí depois ela falou assim para mim, olha, tem uns 2 dias que o leite tá voltando. Aí o meu raciocínio falou assim: você não percebeu que ele tá mamando mais? Ele tá mamando uma maior quantidade? Ela, sim, ele tá mamando mais. Falei, então é isso, o refluxo acabou, o desconforto acabou. Ele falou, Isso. vamos mamar mais, vamos É, aumentar essa demanda. isso. Ela, é verdade, faz sentido. E até Então quando tem. é interessante isso, porque quando a gente fala de refluxo, medicação não trata o refluxo, Não. tá? Medicação não trata o refluxo, porque o refluxo, a medicação ela pode agir de duas formas. Ela vai ou acelerar esse processo digestivo, olha os balões Uhum. aí,
vai acelerar esse processo digestivo, que é para não ter tempo desse leite voltar. Ou Aham. então ela vai deixar esse ambiente menos ácido, que é para quando esse leite voltar, ele não tá tão ácido, então ele não vai causar azia no Não vai bebê. E aí o bebê incomodar. fica tranquilo, não incomoda. Mas se a gente É, for pensar em mecânica, em biomecânica, em exato, estruturas, a causa do problema não está sendo resolvida. exato. Porque muitas vezes isso já está, inclusive, descrito na literatura. Eu falei isso para vocês na comunidade e deixei esse artigo. Disfunções cervicais pode alterar, por exemplo, a ação lá da musculatura de uma região específica do diafragma que controla pelo menos 40% desse retorno do Uhum. refluxo. Ou seja, o torcicolo tem muito a ver com o refluxo. Sim, Olha que loucura, certo? E nós tratamos o refluxo. Então, quem trata o refluxo não é a medicação, é a terapia manual. exatamente. Então, é aquela analogia que Karine odeia, porque diz que ela não aguenta mais ouvir essa analogia, mas eu não encontro outra que fique tão perfeita. É, Imagina que teu carro quebra e você tem duas opções: ou tu leva ele para colocar gasolina ou vai levar para colocar no mecânico. Não faz sentido a gente colocar exato. gasolina. A gente Não vai vai resolver o levar no problema. mecânico. Então nós somos o mecânico do corpo. A gente entende quais são as estruturas que estão disfuncionais. Então é por isso que não é incomum isso aí de acontecer. O paciente Uhum. ele não vai vir para você, o refluxo. Até vem, mas assim, hoje para mim chega desse jeito, mas não é o Uhum. habitual. Vem por outras disfunções mesmo. Ah, Sim. sua mama e um peito, percebi que tem um toscolo, tem um amassado na cabeça. A Uhum. família só enxerga isso, mas aí tu vai fazer pergunta: tem disquesia? Tem dificuldade na amamentação, É. tem refluxo, não Sono sei o quê. desregulado. E aí, quando você começa a tratar, o bebê chora muito, não dorme bem. E aí, quando você vai avaliando e tratando, na Uhum. verdade, o bebê ele está todo descompensado, cheio Exato. dessas alterações e disfunções. Aí a mãe, meu Uhum. Deus, ele não gosta mais. Olha, tal, 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 sabe? Então, Sim. isso, gente, até para você, fisioterapeuta que trabalha com fisiomotora, por exemplo, você quer estimular essa questão motora do seu paciente. Uhum. Você ensina coisas específicas para essa família. Se esse paciente apresenta um refluxo, essa família não vai seguir essa orientação. Porque toda vez que bota o menino no chão, vai acontecer isso aí, gofar. Aí a É. família vai evitar de botar essa criança no chão, certo? Isso, E aí exatamente. você resolvendo o problema, vai facilitar até tuas orientações. Essa família vai Sim. seguir o que é que você está fazendo, entendeu? Então, um refluxo não tratado, gente, pode causar problemas respiratórios na vida futura Uhum. desse paciente. Sensibiliza esse sistema respiratório. Então, o refluxo toxicólogo está muito associado. E Sim. quem trata isso somos nós. Então, assim, a fisioterapia evoluiu. E a gente precisa Isso. evoluir junto, né? Exatamente. A questão do sono também, eu comentei com você esse caso, né? Eu fui fazer a avaliação e a mãe, olha, essa bebê não tira uma soneca, ela não dorme e a gente tá cansado, tá tudo muito difícil e ela só chora, ela só quer colo. Tá, tudo bem. A bebê assume aquele bebê Ah, não. escorpião toda pra Uhum. trás, né? Tá ok. Vamos manipular, então. Fiz a manipulação, até que eu perguntei para você da Sim. bola, para usar a bola suíça no próximo. Fiz as manipulações ali, a criança bem irritada, bem chorosa, tal. E aí, tá ok. Terminei a avaliação, manipulei, devolvi para a mãe. No dia seguinte, mandei mensagem, mãe, e aí? Ah, ela dormiu 8 horas da noite e acordou 8h30 da manhã do outro dia. Falei, bom, começamos bem. Então, E já ela tivemos fala, 12 horas de sono. já pensou, né? E tu, porque essa criança está muito irritada, não dorme. Eu posso fazer o quê na próxima, né? Porque tu já não tinha conseguido Então, de dica, né? Para fazer com essa paciente. É isso. A gente, na verdade, temos o que a gente precisa entender é que não podemos segmentar o nosso paciente. Ele é um uhum, todo. E a ele é um gente todo. precisa ter conhecimento para entender todo esse contexto. É assim que Uhum, a gente vai gerar resultado no nosso sim. paciente. E às vezes, entender esse todo pode até assustar um pouco o fisioterapeuta. Como assim? Meu Deus, é muito difícil. Não, não é difícil.
Quando existe um lugar que direciona esse conhecimento, que faz essas conexões, fica gostoso e Uhum. fácil da gente estudar. Não é Sim. aquela anatomia, aquela biomecânica chata da faculdade. Então é isso que vocês vão ter lá no nosso evento, o Workshop Fisioterapeuta Referência na Pediatria. Vão entender esses pilares, vão entender sobre esse raciocínio, vão Exatamente. conhecer essas conexões, né? E para a gente conseguir gerar esse resultado rápido e satisfatório. E aí eu Uhum. queria te perguntar, Mariana, você que já trabalha há um tempo, que entrou nesse mundo da terapia manual, qual conselho você daria para os fisioterapeutas que estão aqui nos assistindo, que já trabalham com pediatria ou não, só que ainda não conhecem a terapia manual? Façam temar. Ah, Participem de todas as aulas do workshop e se inscrevam no curso Temap, porque muda o raciocínio, muda tudo, muda os resultados, a maneira de tratar, a maneira de avaliar, de orientar, muda tudo. Eu falo para todo mundo, falo aqui em casa, meu marido já está ficando expert em fisioterapia, porque tudo, quando eu chego com os pacientes, eu falo, olha essa bebê, o que que você enxerga aqui? Olha, eu fiz isso, essa bebê melhorou isso, ele já está ficando craque craque! já na física, porque eu vou explicando tudo para ele. Mas eu falo, façam o curso, se inscrevam, porque o Temap muda mesmo a nossa forma de avaliar, a nossa forma de pensar no caso daquele paciente e traz os resultados que a gente busca aí com anos. Eu vejo lá nas mentorias profissionais que têm 10, 15 anos de fisioterapia motora e falam, depois do Temap, os meus atendimentos viraram da água para o vinho, Provinho. mesmo com tanta experiência na fisiomotora, né, Isso. na fisioneuroped, e depois do TEMAP, tudo isso mudou, os atendimentos melhoraram, os resultados foram mais rápidos. Perfeito. Então, o conselho é façam o TEMAP, Perfeito. se inscrevam, porque o curso vai mudar a profissão de vocês. Isso isso é muito importante, assim, de tempo de atendimento, porque às vezes a gente acaba entrando naquele limbo de, eu já sou experiente, eu já Sim, fiz tudo que eu deveria, eu já fiz curso demais, eu já, sabe? é, E que, na verdade, a saúde está o tempo todo evoluindo. Então, a exato. gente E a gente precisa precisa entender acompanhar. que quem trabalha com o ser humano, você nunca sabe demais. Nunca. Exatamente. A gente Até por precisa questão de só mercado respeitar. de trabalho. É, A gente verdade. pensa isso na questão do mercado de trabalho, né? Eu, enquanto mãe, procuro quem? O Isso. experiente, o É, atualizado, o que isso. está sempre estudando, né? Eu vou atrás. E as mídias sociais hoje trazem muito isso para a gente. A gente quando acha o nome de um profissional, a gente vai direto no Instagram ver as É, postagens da pessoa, os resultados que essa pessoa tem, os stories dela atendendo, né? E a gente busca isso, porque a rede social é, alimenta ele, né? Essa parte pra gente. Então, eu vejo que os pais procuram quem? Quem vai resolver, quem é isso. resolutivo, quem está ali sempre estudando, quem está se atualizando. Não quem ficou, eu sou formada há tantos anos e esse conhecimento basta. Então É, a gente vê essa divisão também na questão do mercado. perfeito. E, Mariane, me diz uma coisa. O que foi que já aconteceu contigo, que você jamais imaginou que seria possível e que hoje, depois que você tem esse conhecimento, aconteceu? Assim, sei lá, em algum atendimento seu, em algum paciente específico, enfim, qualquer. Ah, eu, Tem alguma coisa assim que vem na tua cabeça? eu acredito que esse paciente do torcicolo é muito significativo para mim, sabe? Para toda essa história, né, nova que essa relação nova com a terapia manual, né? Eu me emociono falando desse caso porque é um caso muito significativo, né, de sair dessa frustração de não ter conseguido atender e hoje estar com a mesma criança e tendo resultados muito significativos com ele. Então, Perfeito. esse caso dessa simetria, desse torcicolo e desse desenvolvimento que a gente está trabalhando até hoje é significativo. Acho que é um paciente que eu nunca vou esquecer. A gente sempre tem esses que marcam, né? E quando é o Aham, primeiro, assim, né? Quando a gente adquire o conhecimento que aplica, que é o primeiro, marca muita sim. gente, não esquece nunca. Perfeito.
Então é Sim. isso, gente. Se vocês ainda não estão inscritos, comenta pediatria aqui para você receber o link para esse último workshop que vai acontecer nos dias 28, 30 e 31 de outubro. Esse evento não vai mais acontecer e vocês vão aprender tudo isso aqui que a gente está falando, toda essa introdução da terapia manual avançada pediátrica, os pilares que vocês precisam ter para Uhum. conseguir tratar essas disfunções pediátricas em até 4 atendimentos. Toscolo congênito, conhecimento das simetrias cranianas, Sim. técnicas para vocês tratarem o torcicolo congênito. Uhum. Então, lá no link da minha bio tem também, certo? Não se esqueçam que amanhã a gente tem mais uma aula. Amanhã a aula é só comigo, exclusivamente comigo, não teremos convidados. E a gente vai falar sobre o quê? A condução do tratamento das assimetrias cranianas a partir da nossa avaliação. O que é que a gente vai fazer a partir dessa avaliação com esse paciente? Quais são os caminhos que a gente precisa percorrer? O que é que a gente precisa? Qual é o tratamento mais indicado a partir dessa avaliação para cada tipo de assimetria craniana? Então é mais ou menos isso que a gente vai conversar na nossa aula de aquecimento amanhã e vai ser exclusivamente comigo. Vou trazer artigos aí para a gente bater o papo, que nem quando a gente conversou sobre o toscolo no início da semana, beleza? Então vou trazer artigozinhos, a gente vai discutindo junto, vou dando esse raciocínio aí do direcionamento do que vocês devem fazer quando avaliar essas assimetrias cranianas que vão chegar no consultório de vocês. Se você trabalha com pediatria, se você é fisioterapeuta, eu acho que vai chegar, nem que você não trabalhe com pediatria, porque a demanda está tão Exatamente. grande, né? Os estudos mostram que aumentou entre 400 e 600% as assimetrias. Então, Sim, assim, e as pessoas estão enxergando, tá certo? Então, exatamente. vocês vão aprender isso amanhã comigo. Então, não me abandonem, por favor. Tá chegando o final da semana, mas não me abandonem. Amanhã estejam comigo às 27. Vamos aprender aí a tratar essas assimetrias cranianas, direcionar esse tratamento a partir dessa avaliação. Beleza, gente? E Mariane, muito obrigado. Foi um Eu que bate-papo agradeço. incrível. Ah, gente, alguém aqui percebeu que Mariane estava envergonhada e nervosa? Não deu uma gaguejada, não deu uma gaguejada, não deu um Ah, parece que já faz isso aqui todo Oh, meu dia. Deus. Já pensou? Tá tudo em paz, deu tudo certo. Obrigado, viu, Mariana, por ter Eu aceitado que o agradeço. desafio. Muito obrigada. Parabéns, parabéns aí pelos resultados. E aquilo que eu te falei, né? Não parece a mesma Mariana que tinha me mandado umas mensagens há uns meses atrás para essa Mariana de hoje, né? Então, assim, Exatamente. brigadão de verdade por ter topado. E semana que vem a gente se vê lá no nosso Temap Day. Tá Tá certo? ótimo. Muito Tchau, obrigada. Tchau, gente. Boa noite. tchau. Beijão. Vejo vocês amanhã, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.